pessoal, eu tô aqui para mais um podcast e hoje eu vou dizer para você, você conhece um pouquinho da minha história? Será que você lembra como começou a história da Joyce como síndica? Sendo síndica moradora dentro do seu condomínio, passei por um processo de interdição do meu prédio ali recém-entregue e nesse movimento todo, onde eu conheci pessoas especiais e uma delas está aqui hoje comigo, e foi da onde eu comecei a me profissionalizar, buscar conhecimento e trazer conhecimento para o meu dia a dia e também me profissionalizar como síndica profissional. Eu estou aqui hoje com ele, Paulo Carelli, que foi o perito que me acompanhou num processo de interdição do meu prédio, quando eu não entendia nada de bloco estrutural, quando eu não entendia nada de empreendimento na parte de engenharia. Muitas das coisas que eu aprendi foi convivendo com ele durante 30 dias de interdição e obra de alguns andares ali dentro do condomínio das 7 da manhã até as 10 da noite, muitas das vezes para que a gente desse conta. Paulo, muito obrigado em primeiro lugar por estar aqui com a gente hoje, né? A gente veio alinhando as agendas porque eu sei que essa vida de perito não é fácil. E junto com ele está o Bruno, arquiteto, que a gente se conheceu agora há pouco tempo nas nossas perícias também, né, Bruno? Que trabalha junto aí como auxiliar e assistente do Carelli. E a gente vai falar um pouquinho. Será que você, síndico, está preparado realmente para o que te espera como síndico? E será que você tem feito corretamente as perícias, os laudos para as manutenções preventivas e corretivas antes de você ter que ir partir, muitas das vezes, para uma interdição, algo primordial na vida do seu condomínio e que também vão influenciar na desvalorização do seu imóvel? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Vem comigo, porque tem coisa aqui que você não faz ideia de como funciona. Primeiro eu vou passar para o Paulo, para ele apresentar um pouquinho toda a sua trajetória. Quero já dizer novamente que é um prazer ter você aqui, né? Eu comecei como síndica moradora, vindo de um segmento voltado para a gestão administrativa, mas nada a ver com engenharia, com obra. E hoje eu brinco que às vezes eu falo em algumas perícias e os peritos até pensam, mas o que ela é? Sou só a síndica, aprendi com ele. Muito bom. Paulo, fala um pouquinho da tua história primeiro, para que as pessoas te conheçam melhor. Apesar que dificilmente quem não conhece quem está no segmento condominial e não conhece o Paulo é porque está novo no segmento. Muito obrigado, Joyce, pelas tuas palavras. Foi um prazer enorme conhecer você, porque lá atrás você teve uma atitude que depois, mais à frente, eu vou falar que atitude você teve. Mas eu sou um engenheiro civil, eu comecei na indústria, né? Comecei dentro de uma companhia, e essa companhia tinha duas empresas enormes, que nós tínhamos que fazer inspeções técnicas nas unidades dessa companhia. E eram várias unidades. E nós desenvolvemos naquela época um checklist para poder fazer as inspeções técnicas dentro da indústria. Mas aí faltava alguma coisa. Faltava problema. Faltava onde buscar o conhecimento. Foi onde nós descobrimos um curso na Espanha e foram convidados 19 profissionais de 19 grandes empresas do Brasil para fazerem esse curso em Madrid, na Espanha. E o Paulo foi convidado pela empresa que o Paulo trabalhava, foi representar a empresa em Madrid para fazer esse curso de segurança, mas envolvia muita patologia. E aí que o Paulo se apaixonou por patologia. Quando ainda no Brasil não se ouvia falar em patologia. Estava tudo maquiado. Isso lá nos idos de 1987, 88, 1990, onde ninguém sabia o que era patologia. Quando falava patologia, achava que era pessoas que ficavam doentes, animais que ficavam doentes, mas não edifícios. E o edifício fica doente. Fica muito doente. Então, a Joyce, você fez uma colocação fundamental. Não dá para você sair pegando um edifício, assumindo uma edificação,
assumindo a sindicância da edificação, acho que está no artigo 1348 do Código Civil, né? Se você for verificar, você vai ver todas as suas responsabilidades, são mais de 127. que são muitas responsabilidades, e que assume só o síndico. E eu acho interessante que é eleito o síndico e o subsíndico. E ela tem conselheiros também. Mas na hora do problema, só o síndico responde. Então, muitas vezes... Todo mundo acha que manda, mas só o síndico que se ferra. Só o síndico que se ferra. É verdade, é verdade. Então, é muito importante, antes de você assumir uma sindicância, antes de você assumir uma edificação, contratar um profissional que conheça da área de patologia, para que ele faça uma inspeção completa na tua edificação. Lavre um laudo técnico e estabeleça ordem de prioridades, né? Porque muitas vezes você anda dentro da edificação. Hoje você não, você é uma expert hoje. Hoje eu vou dizer que hoje você é uma expert. O povo às vezes olha para mim assim e eu digo, eu sei. A Joyce hoje anda dentro da edificação, a edificação fala com ela. Mas tem muitas pessoas que não acontece isso. E elas são pegas de surpresa e às vezes para tapar um problema sério, ela assume, ela trabalha na área de administração, às vezes até na área de engenharia mesmo, né? Na área de arquitetura, em várias áreas, e assume uma sindicância. Achando, não, eu vou dar jeito nesse negócio. Mas o edifício esconde detalhes, que é só quando você convida alguém da área de patologia para fazer uma inspeção completa na edificação que você vai descobrir que você está com um monte de abacaxi. E quando você vai descascar o abacaxi, não é abacaxi, é ananás, daquele bem azedo. E o mais engraçado é que assim, né? Às vezes a gente, como síndico, eu digo porque até a gente fez uma perícia agora há pouco tempo e segunda-feira eu fiz uma reunião no condomínio para passar sobre essa perícia que a gente fez e passar as informações. As pessoas acham que as coisas acontecem muito rápido. Tipo assim, a gente entrou na perícia com o processo para pagar o perito lá em maio. A perícia saiu para 3 de dezembro, que a gente fez agora. As pessoas acham que isso tem a ver com o síndico, esquecem que tem um judiciário, tem toda uma tratativa. E aí, às vezes, você vai falar de uma patologia, você vai falar de uma coisa, se essa piscina vai ficar interditada, não tem prazo para ser liberada até que a gente execute um novo processo. O laudo, o perito do juiz tem 3 meses para dar a referência. Mas a culpa é do síndico, né? As pessoas gostam muito de alinhar isso, mas esquecem que o síndico está cumprindo com a responsabilidade dele. Então, isso eu acho engraçado porque, assim, eu vim de um segmento comercial, sempre trabalhei com questão financeira, análise de crédito e tudo. Quando eu fui morar no prédio, vários amigos que me conheciam pelo espírito de liderança, pelas outras demandas que a gente já tem, tu tem que ser síndica. E eu fui subsíndica. E a minha síndica era uma engenheira. Só que naquele período, o que aconteciam eram gestões de pessoas que ela já não estava habitual a isso e ela não quis se incomodar. Porque também, condomínio tem muito isso, o povo se preocupa com o xixi do cachorro muito mais do que uma patologia. Quando o síndico chega numa assembleia para falar, a gente tem que lavar e pintar o prédio. Mas o prédio é novo, foi entregue agora. Mas está dentro da norma, que de 2 anos a gente tem que lavar, está lá no manual do condomínio, se a gente não fizer e não apresentar isso dentro do escopo certo, depois a construtora vai dizer que você não fez a manutenção, você perdeu a garantia. Mas o prédio é novo e não sei o quê. As pessoas acham que você quer inventar historinha para executar uma manutenção. Então, assim, quando validar isso? Quando um síndico não tem o conhecimento, ele vai validar isso através de uma inspeção técnica. Trazendo um profissional qualificado, e, gente, eu digo assim, eu vou bater na tecla 1000 vezes, eu bato em todas as minhas assembleias, e tanto que eu abdiquei de um condomínio quando eu cheguei para o conselho e disse, a gente vai contratar um engenheiro e um advogado para o condomínio. Por quê? O engenheiro, porque a gente vai fazer um laudo, e eu estava 1 ano no condomínio, um laudo de todas as demandas que a gente tem aqui, o advogado para entrar com a ação contra a construtora, que são tudo patologias referentes à execução da obra. Conselho, a princípio, contratou, o advogado aceitou, o engenheiro, vamos ver na assembleia. Chegou no dia da assembleia, a conselheira vai lá para frente e diz assim, edital era só isso, 2 pautas, eu não tinha mais nada para falar no dia da assembleia. Vou presidir a assembleia. Já vi que ia dar a BO, né?
O conselho não concorda com nada. Eu olhei, tá de piada com a minha cara, né? Eu tô há meses fazendo orçamento, uma demanda aqui, e o povo vem me dizer que não concorda com nada. Então o negócio é o seguinte, não concordo? Não, porque eu acho que é dinheiro, porque tem um morador aqui que ele é engenheiro. Sabe aquele morador que acha que tá saindo hoje da faculdade, sabe tudo, e nem era o segmento que ele atuava? E ele acha que não tem nada a ver, porque não sei o quê, ela também quer trazer engenheiro elétrico para mexer na energia, tem um morador que... Cara, a responsabilidade é unicamente minha. O que aconteceu? Eu disse, acabou? Dia 27 do próximo do mês agora, daqui a 20 dias, assembleia, eleição de síndico. Eu não vou continuar como síndica do condomínio, porque depois essa coisa aqui vai ser interditada, vai vir problema, vai vir para mim. Eu que vou assumir a responsabilidade. Vocês estão cometendo N crimes aqui dentro. Corretíssimo. Um deles era um crime ambiental gravíssimo. Então eu tô abdicando do meu cargo. Chegou na assembleia, dias depois, o morador na porta para mim, tu não vai te candidatar mesmo? Não, o meu mandato ainda estava vigente. Eu tô antecipando a assembleia. Não quero, não vou ficar com vocês. Se vocês não querem fazer a coisa acontecer, eu não vou ficar aqui. Não vou botar o meu na reta. Corretíssima. Aí eu deixo bem claro em assembleia. A moradora olhou. Aí esses tempos atrás agora vai fazer o quê? Acho que uns 3, 4 meses. Uma moradora de lá me ligou. Joyce, vai ter assembleia de novo aqui no condomínio. Eu queria te trazer de novo. Não, meu amor. Sinto muito. É um desgaste emocional muito grande. Vocês não querem fazer as coisas. Agora o bicho está pior do que há 2 anos atrás que eu era síndica. Eu voltar? Não. Muito obrigado. Não quero. Corretíssimo. Então, assim, eu vejo que as pessoas não mostram, Carelli, não se impõem, alguns síndicos não se impõem em determinadas situações porque visam o financeiro ou visam outras demandas, só que esquecem da responsabilidade que isso tem em cima da gente. Aí eu digo para você, síndico, você já pensou? Eu tenho um seguro de responsabilidade civil numa cota de 3 milhões de reais. Beleza? Muito síndico olha para mim e diz que eu sou boba, que eu sou burra. Para que eu faço seguro se o condomínio faz seguro? Lá na frente, o dia que precisar usar, a gente conversa. Graças a Deus, até hoje não precisei usar. Estou aí 9 anos no mercado. Corretíssimo. Não precisei usar disso. Mas, bora lá. Daqui a pouco você vai lá, você está no seu condomínio como síndico morador, aconteceu uma coisa lá que você, por cargas d'água, errou nesse xizinho lá no contrato. O condomínio entra com uma ação contra o síndico. Deu um prejuízo lá de 500 mil, 600 mil. Você perde seu imóvel para cobrir essa dívida. Você já parou para pensar nisso? Então, síndico tem muita responsabilidade. Outra coisa é quando o conselho quer mandar no síndico, né? Porque como tu falou, subsíndico não é figura dentro do Código Civil Brasileiro, ele não tem responsabilidade nenhuma. Nenhuma. O conselho esquece que ele fiscaliza contas, ele não manda no que o síndico vai executar ou deixa de executar. Como diz o ditado, e muitos síndicos dizem por aí, quem tem o poder da caneta é o síndico. Só que depois ele vai responder por essa caneta que ele assina. Então tem que cuidar muito nisso, porque tem gente que se gaba, né? Não, eu sou síndico, é eu que mando. Vou assinar aqui, vou fazer, acabou. Depois você vai responder por isso. É fato. Eu gosto de trabalhar sempre com uma gestão participativa. Então, sempre com uma gestão trazendo as demandas, explicando o que está acontecendo dentro do condomínio. Registrando. Deixando tudo isso bem formalizado, trazendo para a Assembleia. Para quê? Para que as pessoas estejam cientes daquilo que está acontecendo. Não vai ser executado, vai ser executado. É uma outra demanda, é uma outra esfera. E eu vejo que isso não acontece muito hoje. Não só com síndicos moradores, com alguns síndicos profissionais também. Pois é, por isso da importância. Agora vamos voltar. Lá, né? Por isso da importância. Aqui tem papo. É uma saga, não é um... Vamos longe. Quando nós nos envolvemos com patologia dentro da edificação? Da indústria, e eu vim passar um final de semana em Balneário, lá nos idos de 1999, eu comecei a olhar as edificações todas elas escuras, com aquelas manchas na lateral das janelas, aquele bigode chinês. Aquela coisinha linda, né? Com pastilhas já caindo das fachadas. Eu pensei, peraí, está faltando um projeto de lei para depois se tornar lei nessa cidade. Aí eu voltei para casa naquele final de semana, ainda trabalhava na indústria. Eu comecei a escrever. Eu pensei, eu vou em Balneário, vou descobrir alguém que é da área técnica, que está dentro da Câmara de Vereadores,
que se empolgue com essa ideia e leve esse projeto para a Assembleia, para a Câmara de Vereadores, e aprove uma lei municipal obrigando os condomínios a fazerem inspeção técnica nas edificações de 3 em 3 anos, no mínimo. Aí descobri que um senhor chamado Nelson Nitz, e aí, como o meu irmão era muito amigo dele, e ele fazia uma festa todas terça-feiras, chamada Terça-ferinos, e eles iam num local lá, comiam carne, jogavam conversa fora e tal. Eu falei para o Anselmo, me arruma uma terça-feira dessa que eu quero conversar com o Nelson. Estrategista, viu? O Nelson, ele conversou com o Nelson, eu fui nessa festinha dos terça-ferinos. Chegando lá, eu falei, Nelson, tem um negócio aí que seria muito importante que fosse aprovado como lei em Balneário Camboriú. O que é, Paulo? Aí comecei a explicar para ele, ele se apaixonou. Disse, Paulo, vamos fazer o seguinte, não vamos conversar aqui. Segunda-feira, eu tenho meu filho, é Bruno também, arquiteto. Eu e o Bruno, e ele era engenheiro e o filho era arquiteto. Você vai lá na minha casa, lá no Barranco eu tenho uma casa. Na Marina, eu tenho uma casa na Marina, você vai lá na minha casa, a gente vai conversar. Beleza. Aí eu fui lá conversar com ele e expus o projeto para ele. Tem que ser assim, assim, assim. Ele gostou, se apaixonou pela ideia, levou para a Câmara e foi aprovado. A Lei 2805 de 2008, em Balneário Camboriú, a primeira lei no Brasil. A segunda lei é uma lei que existe no Rio Grande do Sul, de 2009. A primeira lei no Brasil foi em Balneário Camboriú, a 2805 de 2008, que foi um projeto de lei que foi abraçado por muitos e que foi completado esse projeto e se estabeleceu uma lei e começou a se obrigar a prefeitura a cobrar do condomínio a inspeção técnica acompanhada de laudo técnico, e tinha que levar para a prefeitura uma cópia do laudo, a prefeitura chancelava e você tinha um prazo de 3 anos para executar novamente o laudo. Não, os problemas que o laudo apresentava. As patologias ali. As patologias. Se você não resolvesse uma daquelas patologias, você tinha 100 UFIR de multa para cada patologia. Então ficava complicado não resolver os problemas. Eu fico meio apreensivo, Joyce, porque hoje a Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú não está aplicando essa lei, não está cobrando essa lei, não está mandando os fiscais nos condomínios cobrarem esta lei. E é preocupante porque nós já vimos várias situações em Balneário Camboriú onde em uma edificação caiu uma pastilha de uma sacada e atingiu a cervical de uma menina. Ela era modelo. O condomínio teve que pagar uma baba de indenização para a família. Mas não tem dinheiro que pague a saúde de uma pessoa, o bem-estar de uma pessoa. A pessoa ficou paraplégica, né? E era uma modelo, a menina. Sem contar que a gente cada vez mais tem arranha-céus ainda maiores, né? Então, vamos lá, o impacto dessa pastilha veio de um determinado andar. Agora tu pensa aí um prédio enorme, uma vidraça, uma placa de ACM, uma janela. Com esses ventos que a gente está tendo ultimamente, e já tivemos, né? Em 2021 mesmo a gente teve um aqui que por uma questão de ética, eu não vou poder falar o nome do edifício. Sim. Mas um edifício enorme em Balneário Camboriú voou uma placa. Sim. Uma placa enorme de 2 metros. Vidros de sacadas. Agora há pouco tempo também, em 2021, por causa daquele ciclone que deu, né? O furacão ali. Sim. Eu sei porque eu tive um condomínio meu que todos os vidros do lazer no 32º andar foram arrancados. Voou. Caiu lá embaixo, em cima de um carro. Com vento que encanou. A gente sabe que o estado todo passou por esse problema. Mas assim, foi um prejuízo que a gente teve, que seguro, beleza, cobriu, mas é um perigo eminente que tu não tá. Então, e isso falando de um evento assim, mas tu imagina por falta de manutenção. Ou por uma manutenção executada por um profissional não qualificado. Porque hoje a gente tem também muitos condomínios na região que o que acontece? O custo de algumas manutenções, de algumas demandas é muito alto. E as pessoas escolhem por preço, Carelli. Às vezes tu vai apresentar
um escopo de uma manutenção de fachada, por exemplo, que tu pega o quê? Vamos pegar, eu vou usar agora, eu tô com um condomínio que eu tô com uma obra de terraço, que era de um processo. Então, a engenheira que está lá no processo, acompanhando, quando eu assumi esse condomínio já estava há 7 anos com essa demanda dentro do condomínio. E os moradores sofrendo com isso, sofrendo. Então, assim, hoje o prédio, eu estou executando essa obra. E aí eu tô lá com impermeabilização e tudo, com o engenheiro acompanhando, laudando os apartamentos, fazendo toda a demanda, toda a tratativa. Mas tu pensa numa situação dessa, se essa manutenção não é sendo feita correta dentro do escopo, tem que ser feita assim, vai ter que ser arrancado isso dentro de um cronograma. Às vezes o morador questiona, mas por que já não arrancaram o contrapiso de uma vez? Por que já não fizeram isso, não fizeram aquilo? E aí vem a chuva, vem isso, vem aquilo, eu não tenho que pensar nas pessoas que estão ali. Tem o tempo de cura do Prime, tem o tempo de cura, tem o tempo de aplicação. E qual vai ser o prazo de estanqueidade? Vai ser feito o tempo que tiver que ser feito. Se tiver que ficar só 72 horas, a gente vai ficar. Se eu achar que tem que ficar 5, tem que ficar 8 dias, tem que ficar 10 dias, 20, vai ser feito o tempo que tem que ser feito para dar garantia que essa obra está bem executada. Então, a mesma coisa numa manutenção de fachada. Tu vem com um escopo para a empresa cotar, porque é muito fácil tu chamar uma empresa de pintura e dizer, se eu quero lá, vai pintar esse prédio. O cara vem e bota 160 mil. O outro vem e vê, não, eu vou ter que raspar, eu vou ter que fazer o tratamento da junta de dilatação, ele tá cheio de fissura, eu vou ter que... Porque ele tem um engenheiro na empresa que sabe fazer um orçamento. Aí tu leva para uma assembleia um orçamento de 420 mil, tu leva um orçamento de 166 mil. Tu não tens um escopo para que ambos cotem no mesmo patamar. Mas aí, sabe o que está faltando? Maravilhoso esse gancho. E você chegou num ponto maravilhoso. E é importante por quê? Porque você entende da matéria. O que está faltando? Está faltando projeto. Sim. Hoje, se eu vou impermeabilizar uma fachada, eu preciso de um projeto de impermeabilização da fachada. Se eu vou fazer uma impermeabilização e não é da terraço, empresa, né? Tu tens que ter um engenheiro responsável por essa demanda. E hoje existem profissionais no mercado especializados só em impermeabilização. Sim. Eles são especializados em impermeabilização. Inclusive, um abraço para a nossa professora Priscila Bezerra, uma das melhores engenheiras em impermeabilização. Uma das melhores profissionais, não só do Brasil. Top. Até fora do Brasil. Vamos marcar um podcast com ela já. Ela vai fazer um podcast primeiro com a gente. Aí depois a gente traz. Tá vendo? Não tem problema. Ela é doutora na área. Excelente. Então, primeiro, e o projeto dela é incrível. Ela é incrível. Acompanhamento incrível. Então. Também temos especialistas só em pastilha, colagem de pastilha, doutor na área. Então, não é chamar o seu Zé da esquina lá, aquele pedreiro que tem um amigo que faz rapel e descer lá e colar a pastilha, né? Que é o que a gente escuta, sabe? Não pode fazer isso. E a fachada tem que ser feito um estudo, Joyce. Porque as nossas construtoras, ainda elas não chegaram no feeling da construção. Tem muita coisa para aprender. Tem muita coisa para aprender. E tem construtoras que constroem edifícios de 40 pavimentos. Eu te apresento um edifício nessa cidade, de Itajaí. Um edifício de 40 pavimentos. Não tem junta de dessolidarização. Ô, Paulo, que bicho é esse? Que bicho é esse? É isso que bicho é esse? É diferente da dilatação. Tem juntas de dilatação normal horizontal, que é feita ali de 3 em 3 metros, de pavimento por pavimento, que são de dilatação dos panos horizontais, mas não adianta nada essa junta de dilatação horizontal se eu não tiver a de dessolidarização. Para o síndico que está ouvindo nós lá, o que é? Peguei o prédio agora, como é que eu sei o que é essa junta? Quer dizer, na realidade, volto a dizer, né? O síndico, ele não é perito. A gente tem que entender, porque quando você contrata um serviço para o condomínio, o mínimo que você tem que saber é entender alguma coisa. Você não precisa ser o profissional especializado. Para isso, você tem que ter parceiros, você tem que ter pessoas que realmente entendam do conteúdo, que você confie. Porque não adianta eu contratar um profissional que eu não conheça o trabalho, que eu não confie, para me dar uma assessoria. Gente, desculpa. É uma controvérsia dentro da demanda. Como é que eu vou ter alguém que vai ser a minha cara tapa, vamos dizer assim, porque você, síndico, continua sendo responsável por isso, por tudo aquilo que esse profissional vai executar para você, querendo ou não, porque você é o CEO dessa empresa.
você precisa conhecer o trabalho desse profissional. Então, mas você precisa entender um pouquinho. Então, tudo que for falado, você também tem que pesquisar. Não adianta simplesmente não entender. Como é que eu vou falar para o morador quando ele me perguntar o que é isso, traduzindo para o português direto, como diz o outro, né? Que a junta de dilatação a gente sabe. É aquela junta que vai ter todo um tratamento específico para que, à medida que a estrutura vá se mexendo, você consiga acompanhar essa demanda por causa das lajes. Mas essa aí eu nunca ouvi. E por que da importância dessa? E por importância das juntas. Vamos comentar um pouco sobre juntas. Como a pastilha, ela é mais compacta. Ela tem uma massa mais compacta. Se ela tem uma massa mais compacta, eu tenho um coeficiente de dilatação térmica menor. Menor. O reboco, por ele ser cheio de vazios, cheio de furinhos, esses furinhos têm várias bolsas de ar. Então ele dilata mais. Porque se expande o ar dentro dele, ele dilata mais. Mais fácil de visualizar também. Aí eu vou e colo um material compacto, né? Mais compacto do que o reboco, a base de assentamento, mais compacto do que a própria argamassa colante, que é mais densa do que o reboco. E aí, quando aumenta a temperatura, há uma condução de calor, aumenta essas pequenas células dentro do reboco e vai expulsando a pastilha, vai descolando a pastilha. Mas é porque a pastilha foi mal colocada. Pode também ter sido mal colocada, pode ter sido mal colada, mas muitas vezes ela está lá no 90º ano, né? No 10º ano. Não foi feita manutenção nenhuma. Não foi feita manutenção nenhuma e ela vai descolar. Não adianta você correr atrás da construtora e achar que a construtora vai resolver o problema porque faltou manutenção periódica, né? De quanto em quanto tempo? Olha, é importante a manutenção periódica em pastilha, no mínimo de 2 em 2 anos. Né? Eu fui falar isso outra vez num condomínio que eu quase apanhei, tá? Não, a gente recomenda até antes, né? Porque ele tem questão das juntas e assentamentos e tudo mais, mas de 2 em 2 é o mínimo. Eu digo que é o mínimo do máximo, né? Que o condomínio pode ficar. Foi isso que eu falei na Assembleia ainda. Eu disse assim, vocês não estão me entendendo. É o mínimo do máximo de tempo que vocês podem ficar. O ideal seria que fosse de 1 em 1 ano. Todo ano vocês fizessem pelo menos os testes, né? Por quê? Porque basta um pequeno desgaste no rejunte para infiltrar água e aí dali começa uma patologia que daqui a pouco quando tu vê apareceu. E a pastilha de fora, de longe, tu olha lindo, maravilhoso. Mas tu não tá toda hora ali descendo de cadeirinha, ou tu não tá com um drone ali fazendo uma inspeção e muito menos vendo isso desplacar a qualquer momento, né? Para a conta fechar é mais fácil tu fazer essa manutenção de 2 em 2 anos e gastar um valor ali que é um investimento, né? Vamos colocar assim, do que depois ter que contratar um engenheiro para fazer toda uma fiscalização, um laudo, verificar que 80% daquelas pastilhas já não tem mais vida útil e a gente vai ter que trocar toda a fachada do prédio. Então é uma conta que é bom fazer. E quando solta o rejunte, porque aumenta a temperatura, baixa temperatura, aumenta a temperatura, baixa temperatura, ela vai trabalhando e ela vai soltando o rejunte. Quando a água começa a percolar por trás dessa pastilha, ela começa a carrear carbonato de cálcio, que é um elemento constituinte do cimento responsável pela resistência da argamassa. Que aí começa aqueles tipo salzinho, né? Exato. A aparecer. E mancha tudo. Mancha, na garagem mancha o veículo que você tem que pintar o carro de novo. O nome técnico é eflorescência e acontece a lixiviação, que é esse caminho da água. Eu brinco para eles que é quase como se a gente estivesse entrando numa gruta com as estalactites. É o cristal. Eu pego pro morador, sabe, para vocês entenderem? Você entrou na gruta, tem as estalactites, assim, ó, é quase isso. Só que o problema é a hora que aquilo pinga no teu carro, aí tu vai entender o que é bom. O que queima? E tem um engenheiro que sempre fala, né? Aquela gota sempre cai na Mercedes, na BMW do condomínio. Cai. E o mais interessante, sempre no carro mais caro. Sempre no cara mais estressado do condomínio. E sempre, em todo condomínio, tem um que não é chato. Não. Não é chato, né? Então, é complicado, né? Porque sempre precisa de um chato. E nunca tem um chato. Não. Nunca Eu que o diga. Para dar um adendo, assim, a minha visão como em cima, né, dos síndicos, assim, da
função de vocês, eu acho isso muito bonito. Vocês abraçam diversas temáticas dentro de um condomínio que são áreas especializadas e vocês têm que ter esses braços, né, que são os profissionais aí qualificados para poder atender e dar todo o auxílio para vocês. Então, todos os síndicos, né, que nos ouvem aqui, eu acho que é super importante vocês estarem embasados em cima dessas leis, desses conhecimentos e sempre procurar profissionais de qualidade, de competência, para que possam dar um norte para vocês, porque nós atendemos condomínios aí de médio e alto padrão. O que é investido e gasto com manutenções que elas são periódicas, elas são feitas de maneira correta, mas o profissional peca. E aí a gente vai lá ver a raiz do problema, poxa, mascarou um problema que era tão simples, tão fácil. E aí é um cálculo, um estudo, né? Existe. É 125% mais caro tu ter que refazer o trabalho do que, né, ter feito de maneira correta já de primeira. Então, em condomínio, tu sabe... Tenho um condomínio assim, sabia que eu não vou falar o nome também, por ética. Claro. Quer dizer, não sou mais síndica dele, graças a Deus. Mas que a gente fez um laudo lá, foi o Júlio que fez o laudo lá para mim na época. E várias patologias foram diagnosticadas por Só falta uma observação, o Júlio se sente meio filho dela. É um engenheiro competente. O que acontece? A gente fez toda essa inspeção e na época quando eu apresentei a questão de ter a perícia em si no condomínio, o pessoal falou um monte de horrores. E eles queriam maquiar. Queriam que eu lavasse o prédio, pintasse, mas eu disse, não adianta eu começar com essa demanda porque eu tenho patologias que precisam ser tratadas primeiro. Então, existe um ranking de prioridades aqui. Sim. Então, primeiro eu preciso resolver esgoto, que estava vazando a céu aberto, preciso resolver a hidráulica de bomba, que não funcionava nada, cisterna, que nunca tinha sido impermeabilizada, então, caixa d'água... fiação que foi feita irregular, o antigo síndico autorizou a empresa de internet a fazer furos onde não devia ter, na laje, entre outras situações. A gente viu cada coisa naquele condomínio e aí a gente foi corrigindo as patologias dentro daquilo que eram de responsabilidade condomínio, já era um condomínio que já tinha um determinado tempo entregue e chegou um ponto que eu não quis mais. O condomínio também, assim, é uma das coisas que chegou, venceu o nosso mandato e eu não quis me recandidatar a esse condomínio. E a gente via que as coisas assim muitas das vezes não fluem porque as pessoas elas só pensam no lado delas. Elas querem aquilo que é estético, a maquiagem que eu falo. Não adianta eu vir aqui maquiar um problema porque daqui a 2 anos o problema vai se repetir. Imagine se aquela Joyce que eu conheci lá em 2018, se ela quisesse mascarar o problema quando ela me chamou. Isso, foi ela que chamou a Defesa Civil. Tá? E quando ela me chamou... Já era quase meia-noite. E tinham vários profissionais lá, da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros, da Prefeitura. Secretaria de Urbanismo, construtora, olha, engenheiro calculista. Por baixo, tinha uns 20 engenheiros lá. Sempre te chamam no momento mais crítico. Né? Não, mas assim, sabe o que é essa... Eu saí de casa, cheguei em casa de moto com o Valmir e escutei um estouro. Buf, eu disse, caiu um shampoo em cima de um carro. Fui lá olhar onde é que estava o bendito do shampoo, né? Já pensei, deixaram na janelinha do banheiro e caiu. Resumidamente, fazia 30 dias que eu tinha assumido como síndica. Nossa. Eu era subsíndica e assumido como síndica. Quando eu chego, a parede está desplacando. Eu digo, meu Deus do céu, o que aconteceu? A moradora dentro do apartamento se tremia assim. Corri até o apartamento, Nossa. Tirei a moradora de dentro. Quando chegou dentro do apartamento, vi a parede em colapso maior, liguei para a construtora, liguei para a Defesa Civil. Passei a tarde toda ali resolvendo, a construtora ia resolver, daqui a pouco subo. Eu estava recém-operada, tinha feito a bariátrica fazia pouco tempo. Morrendo da fome, tinha que tomar um café. Sentei na mesa descalço. A morador grita, Joyce, o bombeiro está interditando o prédio, que não sei o que, não sei o que. Eu disse, meu Deus, o que deu agora? Lá sai a Joyce correndo de escada, sem chinelo, sem nada. E foram entrando e nós vamos evacuar o prédio porque está em vazamento de gás, porque tem isso, porque tem aquilo. Eu digo, gente, vazamento de gás aonde? E começou a muvuca e foram interditando e o condomínio só vai ser liberado na hora que tiver um engenheiro responsável pela obra, o engenheiro em aonde, quando e como. E eu o prédio tinha sido entregue foi em setembro e o ocorrido foi em maio. Ela caiu num turbilhão. Nossa, e ela não tinha experiência na área. Não tinha experiência na área, nós não tínhamos caixa nem gordura no condomínio. E eu começo, liga para um, liga para outro, liga para um, liga para outro. Para mim aí é tanto, para mim aí é tanto. E o outro é tanto. E eu digo, Jesus Cristo, eu com 10 mil reais na conta do condomínio, que era uma chamada de capital para instalação do filtro e de um pergolado. Joyce, por gentileza, fala o tamanho do prédio. O prédio são 14 andares, 100 apartamentos. Nossa.
eu peguei, eu digo, meu Deus do céu. Aí nisso conversa vem. Já criei uma comissão de crise ali com moradores e nisso vem um morador e disse, olha, eu consegui o telefone dessa pessoa aqui. E isso eu estava terminando de evacuar o prédio, era quase meia-noite. A gente relocou todo mundo para hotel e eu fui a última a sair, só com a roupa do corpo, porque depois o corpo de bombeiros não deixou eu entrar mais dentro do prédio naquele dia. Como eu ia para minha mãe, beleza, ela tinha roupa, meu marido, a filha já estava lá fora com roupa, tudo, tive que evacuar o prédio, moradores que estavam operados, o bombeiro simplesmente interditou os elevadores, vaziou a caixa d'água, uma despreparação sem tamanho, não vou nem comentar, porque né, eu quase fui presa por desacato à autoridade por causa dessas minhas colocações. E eu ligo pro Carelli meia-noite, era a última alternativa que eu tinha. Quando eu liguei, ele atendeu o telefone, eu contei toda a história para ele. Aí ele falou que estava vindo de uma ponte, estava numa ponte que estava também... Eu estava lá em Rio do Sul. Caindo, né, a ponte. Estava caindo a ponte. E aí eu falei para você assim, ó, olha... Se você pagar... Olha aí. Ele é assim, se tu pagar as multas para mim, amanhã, 7 horas da manhã, eu tô aí no prédio. Eu digo, meu Deus do céu. E ele anda rápido, tá? Não, eu pensei assim, ó... Na hora eu pensei assim, ó, meu Deus, achei, mas acho que achei um doido. Foi a minha ideia na hora. Aí eu, tá, mas quanto que tu vai cobrar? Aí ele me disse assim, amanhã a gente conversa. Chega todo pancoso, que é pancoso assim, de terno branco, tá? Nunca me esqueço o terno que ele tava no dia. Daqui a pouco ele já deu terno pra me segurar, já foi arregaçando as mangas. Não é pra escorar aqui, é pra escorar não sei o que. E ele começou a trabalhar. Mas ele não tinha passado honorários. E eu comecei com dor de barriga. Eu olhei pro Valmir assim, ele não me falou o valor. E aí eu cheguei pro Alisson da Inova, ele não me falou o valor. E nisso eu tava numa reunião, numa vulca de gente, já tinha vizinhos na rua que queriam saber porque o Corpo Bombeiro tinha interditado a quadra toda. E o que vai acontecer, o povo, o que vai acontecer, e ele auxiliando. E nós tínhamos que ir para a construtora, porque ia ter uma reunião com a Secretaria de Urbanismo, com todos eles lá na construtora. E eu, vem cá, pelo amor de Deus, no hall de entrada. Tu tá fazendo toda essa demanda e tu não me disse. Ele, o importante agora aqui é salvar a edificação. Certíssimo. Depois a gente conversa com isso. Aí eu digo, meu Deus, o homem já tá trabalhando. Se os outros cobraram 20 mil meu para vir aqui, ele vai me cobrar uma fortuna. Senhor, depois eu vejo como eu vou fazer. Eu perguntei primeiro, ainda falei pro Alisson da Inova. Eu perguntei primeiro. Ele não falou nada, depois ele não vai reclamar comigo. Foi, depois deu dentro do orçamento que a gente tinha ali. Graças a Deus a gente não teve nenhum... Né? Foi muito correto, eu acho que ele cobrou o valor que eu acho que ele cobrou. Depois ele deve ter se arrependido pela quantidade de problema que ele teve no valor que ele cobrou. Minto, mas foi Deus, a gente sabe que quando... E ele ainda me falou uma coisa que eu nunca esqueci. Talvez tu não vai lembrar, Carelli, mas tu falou assim pra mim assim, ó... O dia que eu... Isso foi no dia a gente foi pra reunião, tudo, beleza. Aí aquele dia a gente passou em reunião, construtor, isso, aquilo, outro. E no final do dia eu liguei pra ti, porque tinha alguma coisa que eu não lembro. Aí eu falei assim, eu quero te agradecer por tudo. E pela demanda. Aí tu disse assim, o dia que eu fiz o juramento, quando eu me formei, eu botei a minha mão em cima de uma Bíblia. E eu prometi honrar a profissão e fazer corretamente e salvar edificações, e prioridade na minha vida seriam vidas. Foram várias. E aí... Foram várias eu que disse aconteceu assim, eu sou cristã, eu disse assim, mais uma vez, Deus na minha vida. E eu brinco e eu falo para muita gente que assim, nesse processo todo foi onde eu acho que eu aprendi a ser mais paciente. Eu sou paciente, mas eu aprendi... Quer dizer, eu não era tão paciente, mas aprendi a ser mais paciente. Porque é um turbilhão de informações que acontecem na hora. E até eu participei de um evento depois, que o palestrante disse que a próxima vez eu não posso participar do evento dele. Porque o cara foi falar sobre crise no condomínio, sobre demandas de evacuações e coisas. O cara não tinha experiência nenhuma, ele nunca passou por um processo de evacuação. Ele era um repórter conhecido aí da região. E eu peguei e levantei a mão e perguntei para ele, mas por acaso você já evacuou algum prédio? E ele veio com aquele lá dos Estados Unidos, que foi evacuado há pouco tempo, coisa. Sim. Mas você chegou a evacuar? Porque tem que ter contato de mídia, porque não sei o que, não sei o que. Mas tu já chegou a evacuar um prédio, meu amigo? Eu olhei para ele. Não, eu já passei por isso. Não dá tempo de tu pensar qual é a mídia que tu vai contactar. E o que eu mais me admirei em você, e eu já passei por vários momentos desses, foram inúmeros edifícios no Brasil todo, porque hoje a gente faz esse trabalho praticamente no Brasil todo. Mas eles só lembram do engenheiro se caiu o edifício. Sim. Caiu o edifício lá e o fulano de tal, ele era o responsável técnico. Você vai ficando no anonimato, porque deu tudo bem, tudo certo,
Tudo aconteceu dentro dos conformes. Aí não deu problema nenhum, o engenheiro não é lembrado. Se deu problema, o engenheiro é lembrado. Né? Mas o que eu mais me admirei na tua atitude, que você foi forte, você era determinada. O marido que o diga, né? Você era determinada. Não, eu quero assim, e eu vou fazer assim. Né? Eu quero assim e vou fazer assim. E esse foi o sucesso. Porque se você fosse na conversa dos outros, eu me lembro que eu cheguei e falei assim, ó, todas essas escolas aqui embaixo estão erradas, tem que ser tirada urgente daqui. Engenheiros da própria construtora que construíram o prédio falaram, não tira. Falei, não, pode tirar. Você se responsabiliza, eu me responsabilizo. Aí o dono da construtora... Se cair, eu fico aqui, eu durmo aqui dentro. Eu entro aí dentro. Eu durmo aqui dentro. Eu durmo dentro do apartamento que estourou a parede. Eu falei para os caras. É confiança, né? Aí também tem que dar uma mão palmatória ao construtor. Porque ele estava desesperado. Ele estava chorando no muro lá atrás quando eu fui falar com ele. Com uma jaqueta marrom de couro. Encostado no muro chorando. Porque ele sabia que se o edifício rompesse, caísse, ele como construtor teria morrido junto com aquele edifício. Exatamente. A construtora dele teria morrido junto com o edifício naquele dia. Mas ele acreditou em mim. Eu falei para ele, eu preciso de homens corajosos que entrem no edifício junto comigo, que subam... Não fui só eu. Foi junto? Corajoso. Nós acompanhamos tudo. Claro. Ela e o marido subiram, entraram junto com a gente. Isso é ser sim. Dentro do engenheiro. Entendeu? Confiaram, mas confiaram. Pois o que esse louco vai fazer? Vamos entrar junto com ele. E aí escoramos todo, começamos a escorar, tiramos aquelas escoras primeiro de baixo e começamos a escorar todos dentro dos apartamentos de 20 em 20 centímetros em toda a lateral das paredes. Foi o que salvou, que segurou a edificação. E a pergunta deu tempo. A pergunta que não quer calar, onde é que estavam essas escoras em primeira mão? Conseguiu isso à meia-noite? Não, elas estavam escorando um pavimento que não havia necessidade de escorar. Mas a construtora, se prontificou, ela levou. Nessa parte ela levou, assim. É por isso que eu digo sempre assim, ó. Quando você tem um problema e a construtora é parceira, ela vai e executa, porque tudo que foi solicitado eles executaram. Então, às vezes as pessoas me perguntam assim, ó, muitas vezes tu sabe que eu tenho um dossiê a punho de tudo isso que aconteceu, né? E as pessoas perguntam assim, ó, tu não tem medo do prédio? Às vezes eles ficam com medo. Eu digo, eu conheço hoje esse prédio com a palma da minha mão. Então, eu sei que hoje não corre risco nenhum, porque a estrutura que foi feita de reforço... E assim, a gente monitorou o solo, né? Foi instalado um bitmark, não teve movimentação de solo, a estrutura, que é a primeira laje, não teve nenhuma ruptura, então mostra realmente, a gente sabe que foi falha de execução, foi comprovado, foram feitos testes, foi levado para o Papaléus, foi feito teste dos blocos, porque muita gente achava que o problema era do bloco, e aí fica, né? A gente fica eliminando, porque era um problema que na realidade ele não estava tão aparente até a gente descobrir a origem dele. Foi falha de execução. Um vício oculto lá que foi... Dentro da estrutura de um canto, então foi feito todo o reforço como o Carelli... descobriu exatamente como o Carelli solicitou, a construtora fez todas as amarrações como tinha que ser feito, todo o grauteamento até o 6º andar. Então, assim, eu tenho 2 apartamentos hoje no empreendimento e às vezes as pessoas vêm conversar comigo antes de fazer a compra. Eu digo assim, tu acha que se eu tivesse qualquer dúvida, até hoje eu estaria morando dentro dessa edificação? Não, com a minha família ali? Mas nunca. Nunca. Exato. Não. E ela já passou a fase de risco. Sim. E as pessoas às vezes ficam com aquela mídia negativa. Então, assim, existem problemas em qualquer edificação, vai existir? Vai. E isso, gente, não é construtora A ou B, nem padrão X ou Y. Porque quem está trabalhando dentro de uma obra são pessoas. Quantos empreiteiros tem servente de pedreiro lá que vai lá e faz uma caca para ferrar com o engenheiro? Sim. Responsável pela obra. Eu já peguei ralo que o infeliz vai lá e concreta, bota um cano e concreta para a primeira chuva alagar tudo e queimar todo o painel elétrico, como já aconteceu em um empreendimento alto padrão. Eu fui fiscalizar uma obra e eu encontrei dentro de cada pilar, antes de concretar, né? Porque o construtor estava desconfiado com o empreiteiro e falou, Paulo, você vai fiscalizar a minha obra. E aí, antes da concretagem, então eu fui lá verificar as armaduras, a caixaria. E quando eu fui olhar por cima, que eu acendi uma lanterna,
Dentro de cada pilar tinha Garrafa PET. uma garrafa PET cheia de água no meio da coluna. Que daqui a pouco isso ia vir o concreto, a estrutura ia trabalhar, ia moer, ele ia se entortar Não, todo. ele ia ficar inteiro lá dentro. Ele ia ficar inteiro, mas era um ponto fraco. Sim, que... Ia ser Nossa. criada uma linha de corte na edificação. Como fizeram numa outra edificação em Balneário Camboriú, que também não podemos citar o nome. Numa concretagem, o cidadão havia sido mandado embora da construtora, ele colocou uma camada de areia antes da concretagem. Nossa. Não tem aderência nenhuma, vai Não, trabalhar, não. vai... Não, a ferragem ia ficar tudo aparente. A areia, tirava a caixaria, fica tudo aparente. Vai trabalhar, Não, porque ia a trabalhar. areia vai, não Entendeu? tem a liga, Então, né? No caso, não está conectado. não, E se não perder tá aquela conectado. fixação ali Então, por completo. Meu Deus exatamente. do céu. Então, Tem pessoa malvada, hein? malvado. Dentro da nossa área, inclusive, né, os trabalhos que a gente faz, um deles é a fiscalização de obra, e a gente vê muita coisa no dia a dia em obra, né, como fiscais ali, atenuantes em cima da mão de obra, do consultor, analisando o projeto e auxiliando os síndicos, porque não tem como estar lá 24 horas para saber o que se faz. E voltando no assunto anterior, sobre as medições de recalque, a gente hoje também faz, a gente é uma das 5 equipes, né, especializada no Brasil, que faz as medições. Então, todo síndico, a gente sabe aí que vocês se preocupam com fissuras e rachaduras aparecendo, aparentes nos seus condomínios. Fundamental isso, Bruno. A gente faz, né, esse caso, que às vezes não precisa dar um alarme, que o meu prédio vai cair, os condôminos começam a se preocupar com isso, a cobrar o síndico. São coisas que você pode fazer para resguardar a vida útil do seu condomínio, ter dentro do seu caderno de manutenção, que eu acho que é muito importante isso, o que acontece. Eu acho que os síndicos hoje se preocupam só com o problema aparente. Depois do problema aparente, a demanda, o estresse é o triplo. Então, se a gente conseguir inculcar, e aí uma das coisas que a gente vem como associação de síndicos, eu venho convivendo em condomínio, trazer para as pessoas entenderem esse conhecimento de as pessoas estarem cientes que há uma responsabilidade dentro dessas demandas. E se você tem isso monitorado com antecedência, você consegue resolver muitas das vezes problemas que não precisam chegar num processo judicial, porque às vezes estou mostrando isso para uma construtora, ela vai ver, opa, verdade. Para que eu vou esperar chegar lá e ter um custo maior se eu posso resolver o problema aqui porque está dentro da garantia? Então, toda essa demanda você consegue bem antes. Manutenções preventivas, né? Inclusive, até dou um conselho aqui, dever de casa, por gentileza, leiam a Lei 2805 de 2008, de Balneário Camboriú, e a NBR 15575, que é de manutenções prediais. Isso vai dar uma clareza assim, sobre informações que vocês precisam ter. E a manutenção, caso fique dúvida, a gente faz esse auxílio. A manutenção, o povo não lê as normas. É super importante, pessoal. É fundamental. É muito importante. Fundamental. Gente, é muito bom falar sobre obra, é muito bom falar sobre manutenção, ainda mais com conhecimento. Eu quero agradecer a todos os nossos patrocinadores. Como foi muito conteúdo hoje, eu vou passar aqui agradecendo a FP, Empresa de Serviços Terceirizadas, que é uma parceira nossa aqui. Sicredi, Cooperativa de Crédito. Nada melhor do que você ter um banco 100% voltado para o segmento condominial. Atende portaria, controle de acesso, monitoramento. Você entra em contato lá no nosso Instagram, você tem todos os nossos parceiros também. Activity Elevadores. Como é que está o elevador? Elevador é uma coisa muito importante dentro do condomínio. Também existem normas específicas e manutenções corretas. O Bruno já me salvou de algumas com a Activity. A gente assumia aí condomínios com um problema que só vinha o orçamento 27 mil, 30 mil e tá lá funcionando, não gastei nada. Óquio, mercado dentro do seu condomínio. Sabe aquele facility de chegar ali, comprar sem ter que passar por um caixa, pegou, paga você mesmo ali, vai lá para sua casa e faz a sua comida. Não, você Joyce, tem mercadinho inteligente você tá dentro do seu assistindo condomínio. um jogo maravilhoso na tua televisão. E acabou a cerveja. De noite acabou a cerveja. Né? Para quem bebe, a Coca-Cola, para quem quer pipoca, tudo tem dentro do mercadinho e você não pode ficar de fora. Também agradecer a HP Detetizadora, outra demanda também que é muito importante. E você sabe que tem plano de manutenção mensal em detetização? Facilita muito a demanda de pragas aí dentro do seu condomínio. SWF Seguros, a gente está falando de patologias e obra. Olha a pólice de seguro que você anda fazendo aí no seu condomínio, hein? Depois não vai chorar pelo leite derramado quando o seguro der a negativa para você. E a Escrisul, produto de limpeza para o seu condomínio. A todos esses parceiros, o meu muito obrigado. Esse vai ser o nosso último podcast de 2025.
Agradeço a vocês pela parceria, né? A gente sabe que vocês são parceiros realmente da JH Síndica, realmente da Joyce, conhecem o meu trabalho, conhecem o Vivendo em Condomínio e sabem a importância disso tudo. Esse episódio de hoje fala um pouco da minha história, do meu início como síndica profissional. Mas vocês fazem parte dessa história juntamente comigo. Tem empresas aqui que estão comigo desde o início no segmento condominial e isso é muito importante. Então acompanharam a minha trajetória toda dentro do segmento. Em 2026 a gente vem com muita novidade para você síndico, para você parceiro que quer fazer parte também com a gente, entra em contato comigo. Vem trabalhar juntamente com a gente. Segmento condominial para profissionais qualificados e que realmente fazem um bom trabalho, comigo, com a Associação de Síndicos do Estado de Santa Catarina, ASDESC, você tem com certeza entrada garantida. Agora, o pilantra a gente tá chutando na bunda e mandando para bem longe. Porque bom. É muito isso que a gente vê, né? É muito fácil Sim. a gente ter prestação de serviço dentro dos condomínios. E muitas das vezes, há pouco tempo atrás, uma síndica falando comigo, pô, eu dei 60 mil de entrada para uma pintura e o cara sumiu com o dinheiro. Eu disse, mas como é que tu me dá 60 mil de entrada para um cara que tu nem conhece? Não pode. E aí ela assim, porque foi indicação de não sei quem, então vai em cima de não sei quem. Eu digo, as pessoas não têm noção e falta muito essa questão, Paulo, dentro do segmento condominial. A gente vem com um projeto de lei para Itajaí, então vou dizer para vocês aí algumas novidades para 2026, a gente vem com alguns projetos de lei para Itajaí, a gente vem com projetos de lei junto às ASDESC, Associação de Síndicos do Estado de Santa Catarina, onde hoje eu sou a presidente, por o Estado de Santa Catarina. Vem uma novidade aí das ASDESC que eu não posso falar muito, mas vai ter um selo aí de qualidade, algo bem legal, para quando você for contratar um síndico na sua região, você ver se o síndico está cumprindo todos os quesitos. Porque você está contratando o CEO para sua empresa, então você precisa cuidar muito disso. Pode ser um morador? Pode, mas ele também tem que ter algumas especificações. E o mais importante, ele tem que estar disposto a aprender. Porque se ele é um professor, ele pode ser um bom síndico? Pode, mas ele vai ter que aprender um monte de coisa. Eu vim de um segmento totalmente diferente. Agora, não adianta ser aquela pessoa que não tinha ninguém e eu você. Não seja síndico sendo assim. Então, procure uma empresa especializada para que o seu condomínio, a sua casa, o que você tem que prezar de segurança, seja sempre valorizado e principalmente resguardado. Porque a nossa casa, o meu lar, para mim, é o lugar mais importante da minha vida. Paulo, eu quero te agradecer. A gente pensa que não, mas a gente já está 1 hora e 15 minutos aí conversando. Passa voando. Vai ter outras oportunidades, eu vou estar com o Paulo, ele vai voltar aqui com a gente também, porque a gente tem muita coisa para falar de patologia. É verdade. Eu quero que a gente elabore uma minutazinha de um caderno de manutenção para os síndicos, que a gente venha com um cronogramazinho básico do que ele tem que entender. Perfeito. Sabe, é um casezinho para que o síndico que for parceiro do Vivendo em Condomínio tenha isso em mão e ele consiga entender. Nós estamos, então vamos aproveitar um gancho. Faz o mexer. Vou soltar aqui uma de primeira mão. A gente está desenvolvendo aí uma tecnologia que é um WhatsApp que vai auxiliar vocês síndicos com todas essas questões técnicas sobre a questão da manutenção que eu tenho que fazer, que norma que eu tenho que me embasar, o que eu preciso perguntar e responder na hora de estar contratando alguém ou definindo o Bruno está abrindo segredos. Tô vendo. A gente vai fazer isso aí, então quem é parceiro da Joyce aí, quem sabe logo mais em primeira mão, vocês podem estar desfrutando dessa nova tecnologia. Maneiras de você buscar conhecimento tem. Exatamente. Só precisa ter força de vontade. É isso aí. Então eu quero agradecer novamente de coração vocês, é muito bom ter vocês aqui. Perfeito. Temos muitas demandas ainda pela frente, né? Porque a gente tem algumas demandas judiciais que a gente está trabalhando junto aí, com certeza outras patologias. Eu acho que isso é muito interessante. E eu vou pedir para vocês aí agradecerem também. Joyce, hoje, quando amanheceu o dia, lá na cidade de Jaraguá do Sul, e eu tinha que estar em Balneário Camboriú às 9 horas da manhã. Por isso que ele veio chutado. Tudo estava travado. Eu comecei a pensar no dia de hoje. Mas eu fiquei muito feliz em saber que o final do meu dia hoje era um podcast contigo. Por quê? Porque eu conto uma parte da nossa história. Da nossa história com condomínio. Da nossa história com resoluções de problemas estruturais de condomínio. E até então eu vou te contar um segredo. Que você não sabe até hoje. O teu prédio com alvenaria estrutural foi o primeiro que eu Só agora que ele me fala. Que ele foi lá. O primeiro.
Tá? Os outros eram edifícios que tinha pilares, tinha Sim. viga, tinha a laje. O teu só tinha alvenaria, só alvenaria estrutural. E o Paulo teve que buscar conhecimento nas madrugadas, correr atrás de profissionais nas madrugadas, para que eu pudesse atender você a contento. Né? E fui para o computador. E até eu já fiquei fera com isso agora. Utilizando 2 programas de cálculo estrutural, eu calculei um edifício inteiro do tamanho daquele, para me começar a entender como funcionava a alvenaria estrutural, né? Como que ela, se ela tinha grau de movimento, que ela podia absorver ou não. E foi muito 10, porque eu pude entrar numa seara que não era do meu conhecimento, mas que a gente conseguiu resolver um problema seríssimo. É isso aí, viu? Muito bom, viu? E eu agradeço muito você por você ter me convidado, mas principalmente por você acreditar em mim, né? E nós, um acreditar no outro. Né? Porque inicialmente eu cheguei fazendo um trabalho que eu não sabia se eu ia ser pago por aquele trabalho. E eu perguntava. Fundamental essa parte, fundamental, faz parte. Eu não sabia se eu ia ser pago por aquele trabalho. Então, e nós passamos ali, no começo, vários dias. E eu vou te falar a verdade, eu não conseguia dormir. Nem eu. Eu não conseguia dormir, porque a alvenaria estourando, a coisa complicada, né? Mas o Senhor é nosso pastor. E nada nos faltará. Quando a gente faz o que a gente gosta, é sempre um prazer, né? A gente faz tudo com amor, com prazer, e tá do lado de pessoas que são profissionais como você. Eu sempre falo pro Paulo e para todas as síndicas, vamos puxar um pouco o saco das mulheres aqui. Quando é síndica mulher, a gente vê a coisa acontecendo de uma maneira, parece uma avalanche. Vocês arregaçam a manga, botam um negócio para rodar, e quando a gente vai ver, cara, descascou toda uma edificação, fez de novo, o prédio tá bonito, tá rodando, já tá vendo outra coisa. E é prazeroso ver isso, essa determinação e garra das mulheres na sindicância. Então, isso parabéns. aí. Parabéns a todas as síndicas. Parabéns. Mais uma vez, muito obrigado. Nós que agradecemos. Que Deus abençoe ainda mais, com certeza. Amém. E você, síndico, espero você em 2026 continuando com a gente. Tem muita novidade do Vivendo em Condomínio. E fica ligadinho, hein? Tem novidade para 2026, lá na frente você vai saber. Vem com a gente. Muito obrigada e Deus abençoe a todos vocês.